Estimados diáconos, queridos, celebramos o domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor, e nós nos defrontamos com a imagem desse Círio Pascal, que é a expressão artística do próprio Cristo ressuscitado. Ele traz as marcas da crucifixão por meio das chagas, por meio desses pregos que são colocados na vela, 5 chagas. Ele também traz uma luz acima da sua cabeça. Esta luz, para que permaneça acesa, ela deve consumir a vela. O Cristo ressuscitado vem nos dar como testemunho essa vela no que consiste a vida cristã, para que a luz de Deus, a chama da graça, permaneça acesa em nossas vidas. É preciso que nós nos consumamos, nós morramos, para que a luz permaneça acesa, brilhe, ilumine o recinto, e assim todos possam contemplar, a partir da luz, as cores da vida. Esta vela morre a cada instante, se diminui, se gasta. Esse é o grande ensinamento do mistério da Páscoa, que o Senhor nos deu nesta Semana Santa. Nós vivemos de maneira tão intensa, né? Esse é o grande ensinamento. O sofrimento, a provação, a morte é apenas uma etapa, um instrumento para que a vida de Deus possa irradiar de nós, das nossas ações. Esse é o grande ensinamento, né? Nós ouvimos o texto que hoje ouvimos na primeira leitura. Aliás, ao longo das 7 semanas do tempo da Páscoa, nós vamos escutar o livro completo dos Atos dos Apóstolos, ao longo de todos esses dias. E hoje nós vemos o apóstolo Pedro, aquele mesmo que negou o Senhor por medo, por covardia, o mistério da paixão. Agora, repleto do Espírito Santo, este homem se vê ressuscitado, renovado, transformado, e ele toma a palavra no meio dos judeus, no meio das autoridades religiosas, e começa a pregar conforme o Senhor havia mandado os 12 fazer. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo de João. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus. De fato, Jesus mostrou-se Messias. Quem fez milagres como Jesus assim o fez? Quem conseguiu ressuscitar 3 mortos ou mais? Nós não sabemos. Quem expulsou demônios? Quem curou leprosos, cegos, surdos, mudos? Pessoas com diversas enfermidades? Ninguém. Ele se mostrou ungido, Messias, ungido pelo Espírito Santo com poder. Andou em toda parte, diz Pedro. Ele fez o bem, curou todos os que estavam dominados pelo demônio, porque o Pai, Deus, estava com ele. Mas vós não aceitastes, mesmo diante desses sinais. E nós paramos para pensar. Às vezes nós podemos dizer a nós, mas se eu estivesse lá, eu creria. Será? Porque nós fazemos às vezes as mesmas coisas que aqueles judeus que eram cheios de ingratidão, como que cegos diante dos sinais. Só olhar a nossa vida, o quanto nós, às vezes, somos cheios de pesar, de lamento, de murmuração, de ingratidão.
quando Deus nos dá tantas coisas e tantos motivos para que nós estejamos alegres. Quantas vezes nos vemos cabisbaixos? Às vezes a gente olha, mas tá, o que aconteceu? Ai, Padre, não aconteceu nada, só estou aborrecido, ora. Nós nos vemos muitas vezes cheios dessa ingratidão. E Pedro diz, agora nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós somos testemunhas. E ele nos mandou pregar ao povo para que todos creiam que no seu nome há poder e há o perdão dos pecados. Alegria! Depois nós vamos continuar a ouvir esse texto ao longo da semana, nós vamos perceber que essa alegria, essa convicção, essa mente convicta, positiva, feliz, convicta da ressurreição de Jesus, da qual Pedro assumiu, ele vai também contagiar tanta gente, muita gente vai se tornar discípulo de Jesus, muita gente. Testemunho bonito para nós, ao olharmos esse Sírio que morre a cada dia, nós vemos a luz de Cristo que brilha diante de nós. Nos momentos difíceis da vida, lembremos que eles existem para nos consumir, para que a vida e a salvação possa continuar a ser dissipada pela terra. Nada se dá de maneira vã, nada, nem mesmo os momentos difíceis. O Evangelho de hoje, aliás, hoje é o domingo de Páscoa, nós vamos celebrar a missa todos os dias dessa semana, e cada dia da semana a igreja vai colocar uma das aparições do ressuscitado. Por quê? Porque naquele evento aparentemente cheio de infortúnio, aquele evento ignominioso da crucifixão e do sofrimento de Jesus de Nazaré, fez com que os discípulos se dispersassem, desanimassem, fez com que a chama da fé esmorecesse e se apagasse. Na terça-feira santa nós celebramos as 7 dores da Virgem Maria, e o grande sinal daquela celebração foi que a fé de todos os discípulos de Jesus se apagou. E a igreja só se manteve em pé pela fé daquela mulher que nunca vacilou. Então Jesus ele aparece, por quê? Porque ele precisa, assim como ele traz uma chama de vida em si, ele precisava reacender essa chama em cada apóstolo que tinha esmorecido na fé. Por isso que ele aparece. Ora, se toda a igreja naquela ocasião permanecesse firme, levasse em conta as promessas que ele tinha feito, porque ele tinha falado por 3 vezes, o Filho do Homem vai passar pela cruz, pelo sofrimento, pela humilhação, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Ele avisou. Eles esqueceram tão fácil e sumiram. Se todos tivessem permanecidos com a fé inabalável, forte, Jesus teria ressuscitado e subido aos céus no mesmo instante da ressurreição. Mas como nós somos tão frágeis, como aqueles que lá estavam, ele permaneceu 40 dias junto deles. Lembra? O número 40 representa a vida, representa a caminhada terrestre. Nós falamos disso no início da quaresma. É assim conosco também. Nós sabemos que Deus está junto de nós. Mas quantas vezes também nós, como os apóstolos, esquecemos de que Ele está junto de nós. Por isso, Ele está a aparecer. E nós vamos contemplá-lo por meio do sacramento da Eucaristia. Quando nós olhamos a hóstia, a Santíssima Hóstia consagrada, que é o corpo e o sangue de Cristo, nós não vemos alguém morto. Nós vemos, tal como este Sírio, alguém que tem as marcas do sofrimento, mas que é alguém que venceu o sofrimento, alguém vivo, as marcas dos pregos,
elas passaram de um lado a outro, as mãos, os pés e o lado aberto de Cristo, elas não saem. Quando nós ressuscitarmos no último dia, tivermos a oportunidade de ver Jesus no trono dos céus, vai ser um dia inesquecível. Nós vamos contemplar as marcas. Elas não saem, mas elas já não causam dor, sofrimento, porque Ele venceu a morte. Ele venceu. Quando nós contemplamos o sacramento, é um ser humano que é Deus, que traz as marcas, mas que está ressuscitado. Nós comungamos o ressuscitado. Nós não comungamos o Cristo morto e vencido, mas o Cristo que é vivo e vencedor da morte. Esse evangelho cheio de detalhes que não dá esse pequeno tempo que temos para esgotar tantos detalhes lindos. Aqui vem nos mostrar algumas coisas importantes, é bom salientar. Maria Madalena vai ao túmulo e ainda quando estava escuro, representa os medos, representa as dificuldades, representam essa escuridão, né, na qual ela vai caminhando rumo ao túmulo, representa o desânimo da vida. E ela não encontra Jesus no túmulo. Ela sai correndo e vai a Pedro e ao discípulo que Jesus amava. Nós sabemos pela tradição que é João. João, o apóstolo mais jovem. Quando ela conta isso a ele, os dois vêm juntos correndo. É claro que o apóstolo mais jovem chega primeiro, né, ao túmulo. Pedro, o apóstolo mais velho, chega bem depois, já não aguenta muito correr, né? Ora, mas João não entra no túmulo e espera Pedro chegar para que Pedro entre primeiro. O que representa isso para nós? Ora, diante dos túmulos e dos medos da vida, se nós não estivermos juntos com Pedro, que representa a igreja, nós não temos condições de compreender os sinais dos sofrimentos. Por isso que tem tanta gente por aí frustrada, desiludida na vida, porque não entende o significado do sofrimento. Não espera Pedro, ou seja, não está com Pedro e com a igreja. Quando Pedro chega, ele entra primeiro e ele se certifica que Cristo ressuscitou. É aqui que nós conseguimos, o único lugar que nós conseguimos compreender o verdadeiro significado do sofrimento. Pode olhar nas redes sociais, na TV, né? Há uma fuga do sofrer e uma incompreensão. Né? Prega ao mundo, deixe as cruzes, busque a vida. É uma ilusão, porque nunca se encontrará senão aqui. Nós aprendemos com esses testemunhos lindos do Evangelho de hoje. E é muito interessante que quando Pedro ele entra, o que ele encontra no túmulo? As faixas de linhos deitadas no chão. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Uma refeição judaica. A posição da toalha, hoje nós dizemos guardanapo, representa o fim ou a continuidade da refeição. O pano não estava descartado, ou seja, a refeição não acabou. Ou seja, aqui, esse túmulo não é o fim, é o início de uma nova refeição, da qual nós tomamos parte, e é a igreja e o seu altar. Portanto, nessa manhã, meus queridos, para encerrar, nós depositemos nesse altar toda a nossa vida, tudo aquilo que nós estamos a viver, e deixemos que Cristo nos eleve junto dele, eleve nossas vidas, as nossas aflições, a dignidade do céu. Assim seja. Instante de silêncio, pensemos um pouquinho.